moçada, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a essa mais uma mentoria. Vamos estar fazendo aqui para vocês. Tudo bem? Você está chegando agora pela primeira vez aqui no meu canal. Seja bem-vindo, já vai adicionando aí um inscreva-se, clica no joinha para que você possa ser também notificado dos próximos vídeos, né, que eu vou estar colocando aqui para você. Bom, para você que não me conhece, eu sou Lucélia Gontijo, eu sou treino do IMS, Instituto Mastercell, e eu estou aqui nesse projeto aqui no meu canal de mentoria e estou trazendo aqui diversos assuntos e hoje vou estar falando especificadamente sobre um tema que foi me solicitado da mentoria que eu estou acompanhando, tá? Então, esse tema é muito bacana, vou trazer explicando como é que funciona, várias dicas. Fique comigo até o final para você descobrir quais são os 5 principais erros para que você possa evitá-los e você ter um grande resultado, seja na sua vida como profissional, adaptando a copy, né, no seu dia a dia. Não sei se você é vendedor, não sei se você trabalha com equipe. Caso você trabalhe com equipe, esse tema vai ser excelente, principalmente se você trabalhar com vendas. Bacana? Tudo bem até aqui? Se você já se inscreveu, fica aqui o meu muito obrigado. Vamos chegar aí aos 10 milhões de inscritos. Estamos já nos aproximando. Estou muito feliz já simplesmente por você estar aqui comigo nesse momento super legal. Viu? Vou chegando aqui com você. Bacana? Então, se você já puder também, faz um favor para mim. Compartilha esse vídeo para as pessoas que você acreditar que é relevante esse tema, tá? Então, sem mais delongas, porque assim, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, já separa aí, ó, sua caneta. A minha agenda já tá aqui, e aqui também, porque eu vou fazer algumas anotações aqui junto com você. Sempre que eu faço algum vídeo, eu gosto muito de trabalhar esses temas, tá? Então, eu vou logo aqui pra tela principal. Bom, copywriter. Você vai ver aqui no YouTube muitas coisas sobre esse tema e é bacana que você estude. Aqui no IMS, Instituto Mastercell, nós trabalhamos bastante, principalmente quando se fala em marketing, sobre marketing digital, marketing de afiliados, marketing, enfim. Você vai falar com marketing, tu envolveu vendas, é uma cópia, é uma carta de vendas. Então, vou trazer aqui algumas dicas que vai contribuir com o seu processo evolutivo, tá? Esse programa também serve para você estruturar, talvez você não quer mexer, que você não mexe com vendas, mas mexe com processos, mexe com pessoas, precisa digitar um e-mail, precisa mandar uma carta. Cara, é para nós. Hoje não existe mais nenhuma empresa que não esteja utilizando esse processo de copywriter, tá? Que bacana, né? Tô muito feliz por você estar aqui. Então, bora lá? Vamos já para nossa primeira tela, tá? Para você entender, se você não conhece um pouquinho sobre esse tema. Bom, o copywriter é um redator, é uma pessoa criativa. Eu vou deixar aqui as lâminas para você vir estudar ela depois, porque senão os textos o vídeo fica muito extenso e aí fica um pouco complicado. Mas esse aqui é um vídeo, é para você sentar, estudar e estruturar, tá bem? Não é só para você ficar ouvindo. Então você precisa dedicar um tempo, né, orquestrar o seu tempo para você desenvolver esse conhecimento, combinado? Então vamos lá, hein? O copy é um redator, profissional, né? Criativo, é uma pessoa criativa. Se você se sente não criativo, você pode desenvolver. Geralmente ele tem um talento de vendedor e sabe transformar textos em máquinas de vendas e de conversão. Então, independente aí da empresa que você trabalha, você pode utilizar esse processo a seu favor, tá? Se você é bom com palavras e tem o poder de persuasão, pode ser, quem sabe, pode ser uma carreira promissora, ou você pode adaptar aí já no que você já faz para aproveitar as suas habilidades com o auxílio do marketing. Basicamente,
A missão desse profissional, moçada, é escrever textos que convertem. E o leitor, ele compra um produto, compra um serviço, e baixa um conteúdo ou qualquer outra ação que tenha interesse nesse tema. Tá fazendo sentido para você? Se identificou aí? Então, esse slide vai ficar, tá? Ele vai ficar aí. Então, você pode voltar, você pode estudar mais. E olha, pode adaptar já no seu negócio, tá, moçada? Então, você que mexe aí com marketing digital, marketing de afiliados, ou você simplesmente é um vendedor, você quer desenvolver esse projeto. Bom, por que eu tô trazendo esse tema aqui no seu canal? No meu canal, no seu canal. Eu tô num projeto, eu tenho alguns grupos que eu faço mentorias específicas para alavancar o sucesso dessas pessoas. Então, eu tô trazendo esse vídeo aqui em especial para Elza, que ela... esqueci aqui qual que é a empresa que ela representa, tá? Ela tem uma representação nessa empresa. Tô trazendo também por conta de uma equipe do Rinode, que eu não vou trazer nomes aqui, mas tem um grupo bacana. Assim, eu tô trazendo em resposta, tá? Para auxiliar na mentoria. Como tem mais pessoas e esse vídeo vai ficar aberto, então eu estou certa que vai ser para você também. Então vamos lá já para a terceira lâmina? Tá anotando? Beleza. Nas dúvidas, vocês já vão colocando no comentário, tá? Aqui não é um treinamento, é uma mentoria. Então, não fique só com esse conteúdo. Existem várias pessoas que já desenvolvem. Aqui mesmo no IMS, nós temos um programa, tá? Que é o neuromarketing. Nós trabalhamos bastante com copy e depois vamos ter esse programa não só online, mas também de forma presencial aqui na cidade de Goiânia. Então, você pode também conhecer, desenvolver, e a gente está aqui mesmo para poder te orientar para fazer com que você tenha sucesso. Vamos lá para o próximo slide? Bom, apesar da proximidade com a profissão de redator, tá, e publicitário, copy atua na área de marketing digital com um estilo específico de textos. Então, hoje os textos não é só textos tipo artigo, é bom treinar, né? Mas, por exemplo, qualquer profissional, nós hoje fazemos formações para profissionais coaching, programadores neurolinguísticas, hipnoterapeutas. Então, por exemplo, você quer vender o seu trabalho, você quer vender o seu produto, você pode fazer uma copy, tá? Para falar sobre o que você faz, sobre o que você representa, sobre aquilo que você quer. Então, hoje, uma copy mais persuasiva acaba tendo como se fosse uma linguagem hipnótica de forma decidida para que você tenha aí resultados para apresentar o seu trabalho, né? Eu também estou praticando, então é um treino constante. Copy temos que treinar todos os dias. Todos os dias você tem que treinar uma copy. Então, assim, eu estou no processo também. Acredito que é fundamental em qualquer função, é importante na minha. Eu estou trazendo aqui nesse vídeo porque eu sei que também vai ser importante para a sua, tá? Bom, e se você... Eu identifiquei no meu, mas se você se identificou no seu perfil aí, então aproveite que esse vídeo é para aprender tudo sobre a profissão e conhecer suas principais técnicas e você vender demais. Quero que você tenha aí resultados, combinado? Então, beleza. Copywriting. Qual que é a diferença? Entenda o que são cada um deles, tá? Vamos lá então, moçada? Bom, existe aí uma diferença muito grande, tá? Então, o writer é o profissional responsável pela produção aí de conteúdos, tá? Então, é a pessoa... Deixa eu voltar para mim aqui. Eu gosto de explicar. Tô olhando assim. Aí vai me dando agonia, porque o trem demora a voltar, né? Aí eu não consigo visualizar aqui. Isso, agora vocês estão me vendo, né? Eu tô me vendo já. Então, o copywriter é o profissional responsável pela produção de conteúdo, tá? E geralmente são pessoas mais focadas, ou seja, que guiam o leitor a uma ação específica. São textos
altamente persuasivos e eles podem levar aí para a audiência a comprar um produto. Então, por exemplo, quem trabalha com marketing digital, marketing de rede, marketing de afiliados, geralmente as copies é para tendenciar o cliente a comprar, definir, ajudar a ter o processo de resultados, ou seja, para que eu tome a decisão em comprar o produto. Então, conforme estiver sendo aplicada essa copy, eu vou persuadir, posso até persuadir, não gosto muito desse nome não, mas acaba sendo assim, um pouco, o objetivo, né? Sendo aí altamente persuasivo e para levar o meu cliente a comprar o meu produto. Talvez contratar o meu serviço ou quem sabe... tem muitas pessoas que trabalham aí a questão da copy para poder faz copy para outras empresas, né? Onde faz nos banners, aqueles bannerzinhos com imagens e frases persuasivas, para trabalhar com todos os sistemas representacionais, né? Visão, audição e sinestesia. Utilizando aí a copy não é só em textos também. A copy também ela pode vir trabalhando por imagens e também com cores fortes para mexer aí, tá bem? Logo, o copy, na verdade, o processo do copy é uma técnica muito empregada em redação. Então, por exemplo, Lucélia, eu testo e treino muito, porque assim, eu tenho muita dificuldade, eu cresci com uma limitação, dificuldade em concordâncias. E assim, em redação, eu fui lá muito boa em redação, né? Mas eu tenho treinado, porque copy é treino, não significa que você é 100%. Eu não sou 100% ainda, porque a cada copy que eu faço, eu acabo me surpreendendo e aprendendo a cada copy. Então, é uma redação, né? E às vezes quando você chega e você pode me ouvir falar assim, Lucélia, a copy é uma redação e você já fica ali meio limitado. Nossa, eu não sei escrever. Eu, na verdade, eu tinha essa crença limitante, que eu também não sabia escrever. Mas, na verdade, é treino. Então, quando você pega um livro, e começa a ler como que foi a copy desse livro, e começa a escrever a sua com base no tema que você quer, se torna muito bacana. Vou pegar aqui, por exemplo, para você ter uma noção aqui, tá vendo? Quando eu vou escrever alguma coisa, por exemplo, aqui agora, eu fiz esse resumo da aula para vocês. Então, assim, eu vou fazer na minha cópia, ó. Célia, então quer dizer que você fala tudo que tá escrito ali? Nem sempre, que eu não vou lembrar. Mas, assim, só o fato de ter escrito já é uma copy. E isso vai pro meu inconsciente. E aí eu consigo trabalhar os meus conteúdos com base no serviço que eu quero oferecer. Seja aí um marketing que inclui vários gatilhos e estratégias para poder não só convencer, mas levar para você o resultado que eu quero, entende? Então, por exemplo, com base no seu produto final, então você vai pensar o que é o seu produto, que eu não sei, então eu vou falar um pouco mais generalizado, tá? Então, com base no seu produto final, a sua cópia ou o seu texto, ele pode ser aplicadas... Eita, tô engasgando hoje, hein? Nas mais diversas mídias e formatos, né? Então, por exemplo, quando você vai falar de copy, em vídeo, por exemplo, a gente vai utilizar também essa mistura de imagem. Igual, por exemplo, eu estou usando o slide, vocês estão me vendo e também ouvindo. Então, a gente precisa trabalhar para que haja um entendimento os sistemas representacionais, ou seja, como o meu ouvinte, o meu interlocutor, ele vai me entender melhor. Então, por exemplo, nem sempre aquilo que eu falo é o que você entende. Então, temos que tomar esse cuidado, tá? A função de um copy, por exemplo, é no que ele pode trabalhar. Essa função, ela é de escrever textos irresistíveis. Então, assim, eu ainda estou no processo, então meus textos ainda não são irresistíveis, mas vai chegar lá, depois vocês também podem ir me dando feedback, tá? Mas o que chama mais atenção, né? Você tem que focar naquilo que chama mais atenção, né? Pelo menos para mim, nessa profissão, é a versatilidade.
de formatos, por exemplo, e canais e mídias que está sendo utilizado hoje. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, as pessoas trabalham copy em anúncios, né? Qualquer mensagem publicitária hoje, por exemplo, empresas de publicidade que ficam por conta de tomar, responsáveis em tomar conta de redes sociais, igual, por exemplo, tem empresas específicas só para cuidar de Instagram, tem empresas específicas só para cuidar do YouTube, temos empresas específicas para cuidar do LinkedIn. Então, dependendo aí do processo e do profissional, eles estão se especializando. E para isso, eles também se desenvolvem, se especializam na copy. Né? A maioria dessas agências publicitárias utilizam-se do recurso da copy para poder fazer o quê? Trazer frases persuasivas, textos persuasivos, vídeos persuasivos para poder atingir um número maior de pessoas, tá? Os anúncios, por exemplo, em classificados, a mente ela vem os comerciais de televisão, os spots de rádio, esses outdoors, páginas de revistas e jornais, moçada, tudo é copy. Tá? Mas, obviamente, esses anúncios digitais, como banners, pop-ups, links patrocinados, web vídeos, e-mail marketing, conteúdos para mídias sociais, são cada vez mais relevantes ao mercado, tá? E, felizmente, hoje o copy pode produzir conteúdos em todos os tipos de anúncio, né? Então, quem quiser trabalhar essa área e desenvolver esse processo evolutivo, vai ajudar muito no crescimento hoje. Então, inclusive, esse profissional é o mais indicado para reforçar estratégias comerciais, né, da publicidade. Graças aí à capacidade de convencer através das palavras. Então, por exemplo, moçada, peças publicitárias. Então, essas peças que, por exemplo, a maioria das pessoas até utilizam aí no marketing, para poder desenvolver o processo evolutivo em marketing, como, por exemplo, empresas de marketing digital, utiliza-se muito em marketing de multinível, marketing de rede, utiliza muito encartes, banners, videozinhos, para poder fazer uma explicação mais ampla do seu negócio, do seu plano de negócio, para que as pessoas que não conhecem possam ver, ouvir e perceber a grandeza do negócio, né? Então, chamadas peças publicitárias aí. Por exemplo, ao criar uma nova campanha, as pessoas que mexem com marketing utilizam-se muito esse nome, né, de campanha, de lançamento de um produto, por exemplo. Você vai precisar de um conceito geral de identidade visual. Então, por exemplo, eu sempre estou utilizando aqui a identidade visual do Instituto Master Self, né? Você percebe que a maioria dos vídeos eu tô de camiseta, tô identificando, né? Os meus vídeos também tem a setinha, tem uma identidade aí visual e eu sempre falo meu nome e sobrenome, ou seja, para onde quer que esse vídeo for, vai ter uma identidade visual minha nas peças, né? Como também muito utilizado em anúncios, nos spots, né? Painéis, folders, banners. Bom, moçada, isso é muito bom para garantir o impacto, né? Entre a ação que cria texto, inclusive em questão de formato. A maioria das pessoas utiliza-se cartas de vendas, tá? Não faz muito tempo que a escrita do copy também era chamada de cartas de vendas. Então, quem formava em administração e marketing, ela sempre utiliza aí para quem quiser vender um produto. Então, muito utilizado também em e-mails, né? Em referência ao formato de mala direta. Antigamente, o Word, o Office, né? Tem, né? Na verdade, ainda tem. Eu não sei se vocês usam. Hoje, com essa questão dos disparos, por exemplo, do Lead Lovers, a gente aqui no Instituto utilizamos o Lead Lovers para essa finalidade. Mas, assim, vai fazer uma carta de vendas ou uma copy, que já resumiu em copy. Então, faz uma carta, ela vai específica e faz um modelo só e é disparado para 100, 200, 1000 pessoas. Então, antigamente era chamada tinha esse nome, né? Carta de vendas. E a referência desse formato, mala direta enviada a clientes para vender produtos e serviços, né? Hoje quem assumiu isso foi a questão do e-mail,
post, por exemplo, blogs, landing pages, que é muito utilizado para fazer captura de e-mails para envio para um banco de dados, onde as pessoas ficam lá registrados nesse banco de dados e quando Lucélia, tenho uma oferta nova, eu mando esse e-mail para outras pessoas para que eles possam ver o conteúdo e logo diretamente e logo o cliente ele recebe. Bacana? Diferente ele recebe. Beleza? Vamos ver aqui o próximo conteúdo. Bom, seja ele em formato online ou seja offline, a copy domina discursos de vendas, né? Para conquistar qualquer público e alcançar ótimas taxas de conversão. Então, se você trabalha em uma empresa que tem que mexer com conversão ou retenção dos seus clientes, então esse é um programa muito top para você. Então vamos aqui agora. Eu quero passar algumas dicas, super bacanas aqui para você. Tá. Entenda quais são, já falei, né? Técnicas e como usar. Então, sim, eu vou passar aqui algumas técnicas, salvo não me engano, deve ser umas 11. Quero fazer ela bem rapidinha aqui com você, tá? Então, vem cá. Hoje, por exemplo, uma das melhores técnicas a serem utilizadas nesse recurso. Então, o mundo do copy hoje ele tem muitas técnicas, né, estratégicas, truques que podem ser utilizados em textos para vender e para converter, beleza? Então, além dessa capacidade que o copy tem, ele precisa ter ciência de escrever conteúdos mais claros e, sinceramente, muito envolventes, tá? Tem que ser envolvente, você tem que envolver a pessoa naquilo que você está escrevendo, beleza? Então, vamos lá aqui, quer ver o que mais? Bom, muito além de uma ciência de escrever, ter conteúdos mais claros, você vai agora entender, por exemplo, uma técnica muito bacana que eu vou te explicar com base em alguns tópicos. Então, você vai anotando aí, ó. Deixa eu achar aqui o slide certinho. Olha que top, ó. Em uma copy, busque falar sempre a verdade, moçada. Sempre a verdade. Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma copy muito bacana e começa a querer falar de um produto ou um serviço que, na verdade, não é o que ele quer vender. Então, não é o que ele está falando ou que não é o que ele quer realmente expressar, né? Então, quando você trabalha nesse processo aí evolutivo, é muito bacana. Fale apenas a verdade do conteúdo que você quer expressar nesse momento, tá? É importantíssimo quando você desenvolve esse processo evolutivo aí. Cadê? Voltou para mim. Eu não estava querendo voltar para mim. Eu estou usando o programa OBS. Então, assim, ele é muito bacana nesse processo de desenvolvimento, né? Então, fale sempre a verdade. A primeira lição da carreira do copy é trabalhar somente com a verdade. Então, é importante quando você for falar de um produto, falar somente aquilo que vai gerar credibilidade, tá? E isso é um princípio, de uma certa forma, irrecusável. Então, você tem que sempre falar a verdade. A persuasão não é mentir, tá? Nem manipular. Moçada, pelo amor de Deus. Quando você quer levar um produto, não minta. Fala apenas a verdade do que está sendo ofertado naquela copy. Procure utilizar, por mais que a gente fale assim, textos persuasivos, mas não fale só simplesmente para manipular as pessoas, tá? Não induzir ninguém a fazer aquilo que você quer. Se você falar a verdade, você trazer clareza, as pessoas elas vão ter uma credibilidade maior na sua copy, aí sim ela se torna persuasiva, tá? Ter argumentos bons é o suficiente para convencer alguém a tomar uma atitude. Então, logo, você vai partir de fatos e benefícios reais, tá? Valorizando o produto, o serviço, ideias por meio das palavras. Beleza?
Fez sentido para você? Vamos ver uma outra aqui, ó. Essa eu gosto muito. Tenha cuidado com o uso das palavras. Tenha cuidado com o uso das palavras. Voltou aqui para mim. Depois vocês voltam aí no slide, né? Bom, eu gosto muito de falar isso aqui, sabe por quê? Eu mesmo já fui, passei por várias situações com essa questão do falar. Programação neurolinguística não é a comunicação, não é o que eu falo. A comunicação não é só o que sai da minha boca, mas sim do que você entende. Então, moçada, olha isso, quanto isso é importante. Você que é colaborador, você que trabalha com equipes, você que trabalha com vendas, tá? Cuidado. A comunicação não é só o que sai da minha boca, mas sim o que você entende. Então, na copy, tem que tomar muito cuidado com as palavras, tá? Que precisa essas palavras, ela tem um forte poder de decisão e também de decisão, seja ela positiva ou seja ela negativa. Então, quando você escolhe as palavras bem cuidadosamente, acaba que as pessoas, ao ler, ela vai sentir o tom da comunicação e a expressão a partir da realidade. E é por isso a importância, depois nós vamos chegar lá, de você escolher aí o seu público-alvo. Além de adaptar, por exemplo, ao vocabulário do leitor. Então, a copy, ela acaba sendo persuasiva quando você conhece aí o nicho, conhece o perfil de para quem você está falando, porque você vai falar de forma que ele entenda e que traga as emoções, aflore as emoções de forma que também ele entenda. Então, o vocabulário do leitor ele tem que estar muito coerente com aquilo que ele se propôs a fazer, tá? Então, você terá também que seguir algumas regras de bom senso e nunca utilizar ofensivas, tipo, na cópia a gente não usa muita gíria, fora do contexto, por exemplo, tudo depende do contexto, tá? Ou construção que dê imagem a interpretações mais perigosas. Por isso que o próximo item aqui, olha que bacana, ó. Seja claro e objetivo, tá? Seja claro e objetivo. Esse, para mim, é um ponto essencial. Muito, muito essencial e não pode deixar passar nem uma vírgula. Seja claro e objetivo. Na sua copy, cadê? Volta pra mim aqui. Toda hora eu quero voltar pra mim aqui. Eu tô tendo dificuldade. Aê, voltou pra mim. Voltou não. Ai, agora voltou pra mim. Escrever um texto, moçada, claro e objetivo, significa garantir. Olha só, hein? Garantir que a mensagem chegue perfeitamente ao seu receptor, sem ruídos, sem mal entendidos no caminho, né? Além disso, você deve tomar cuidado para que o simples não tome, de uma certa forma, simplório demais e tomar o texto acessível. Não é o mesmo que empobreceu, deixar ele mais pobre. Vou te dar um exemplo aqui muito engraçado. Tem uma menina, inclusive ela está na mentoria, ela colocou uma mensagem assim para mim. Uma pessoa X está fazendo um curso gratuito, online. Você está fazendo? Aí eu coloquei, eu não. Aí depois falou assim, mas por que você me respondeu nesse tom? Ela vai saber que eu tô falando isso. Mas por que você me respondeu nesse tom? Eu falei, mas que tom, né? Eu só falei que eu não estava fazendo o curso que ela citou. Não significa que não iria fazer. Ah, lá, mas você não iria fazer o curso dessa pessoa? Aí eu falei assim, já foi pro outro lado. Ou seja, perceba, o resultado de uma comunicação é o resultado, é a resposta que se obtém. E essa resposta depende de que contexto? Às vezes, moçada, a maioria dos conflitos em empresa, entre pessoas, é justamente aí. É quando eu falo, a outra pessoa tá rodando um padrão no mundinho dela.
Às vezes ela tá com algum problema em casa, ela passou por alguma situação no trânsito, ela passou por alguma situação no decorrer do dia dela, e de repente você vai e faz uma pergunta. Se eu não estou fora da experiência, aí já é programação neurolinguística, raramente eu não sei como que a pessoa pode interpretar. Por isso que a copy, ela é muito importante e ela tem que ser o mais claro possível para não gerar nenhum gap contraditório, para que não gere aí situações constrangedoras e que tenha um resultado que talvez você não queira e que a pessoa tenha. Entende? Então, quanto mais... Vou voltar ela aqui. Não consigo. Vou voltar ela aqui. Então, quanto mais claro e objetivo for a sua copy, com certeza você vai ter mais resultado. E aí, moçada? Estão gostando até agora? Beleza, meus amigos? Bora para o próximo slide? Eu tô indo um pouco rápido porque eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo e eu quero que você tenha um máximo de proveito desse conteúdo, tá? Não esqueça de se inscrever, compartilhar e assinar o sininho para que você possa ser notificado amanhã do próximo vídeo, que vai ser top. E quanto mais comentários você colocar para mim de um assunto, vai ficar mais fácil de eu filtrar e quem sabe trazer um assunto que possa ajudar você de alguma forma, beleza? Então, bora pro próximo slide? Beleza, tá anotando aí, né? Então, vamos lá, hein? Bom, moçada, o próximo slide eu gosto muito. Que é o mesmo, né? Tenha domínio do assunto. Aqui, tinha apertado errado. Tenha domínio do assunto, tá? Às vezes a pessoa... Igual, por exemplo, eu não sou especialista em copy, mas eu sei trabalhar com copy. Estou estudando ainda mais o copy. O fato de eu estar fazendo isso aqui com você, eu também estou estudando copy. Porque copy tem que ser estudado todos os dias. Acaba, moçada, que a cada curso... Vamos voltar aqui para mim de novo? eu ponho lâmina, mas eu quero que volta para mim. Aí. Isto. Vou aprender. Então, quando você vai falar de um determinado assunto, você vai fazer uma copy, é quase que você tem que estudar ela todo dia. Porque quando você define o assunto que você vai querer falar, você tem que ter domínio do que você está falando. E quando você não tem esse domínio, o máximo que você tem que fazer é o quê? É estudar, é buscar escrever mais sobre ele. E copy é o quê? É escrever, é ler e escrever. Às vezes por 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário, tá? Então, quanto mais domínio você tiver com o assunto, e isso até parece óbvio, né? Mas vale a pena reforçar. Você precisa dominar o assunto. E quanto mais você domina, você vai abordando a copy e ela parece assim, soar mais convincente. E isso é incrível. E se você estiver seguro do tema, se você não estiver seguro do tema, dedique pelo menos um tempo de uma pesquisa mais aprofundada, tá? Para que você possa pelo menos se convencer primeiro antes de querer convencer as outras pessoas. Então, por exemplo, e como não é uma expertise minha, eu não sou especialista nessa área, como temos aqui no canal várias pessoas já que trabalham focadas somente nesse assunto, eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer uma pesquisa. E é muito bacana, porque quanto mais você trabalha, você pesquisa sobre um assunto, mais você vai enriquecer o seu conteúdo para poder levar mais para o seu público, que é o que eu estou fazendo aqui com você. Beleza? Tá ficando claro? Bacana, eu espero que sim. Vamos para o próximo slide? Bom, geralmente para clarificar a copy, e se você vai fazer isso para você ou para outras pessoas, é muito importante você também faça perguntas para você mesmo. Então, trabalhe, faça perguntas. Bom, como que é isso? Fazer perguntas. Graças ao método, vocês gostam de filosofia e sociologia? Graças ao método socrático. Então, sabemos que as perguntas são uma excelente forma de conduzir pessoas à reflexão, né? Deixa eu voltar aqui para mim. Gostei, eu gosto que volta para mim. Aí. Então, quanto mais você, se você vai fazer a copy para outra pessoa ou para você mesmo, faça perguntas que te façam refletir, tá?
ou que você conduza o seu inconsciente para o consciente de forma a gerir uma reflexão em como você vai envolver ao seu diálogo, se é para você mesmo um diálogo interno e se for para outra pessoa, para que você possa fazer. Por exemplo, em gestão, a gente faz, antes de desenvolver um programa de treinamento, a gente faz um briefing, né? E aí, com o briefing, você vai entender o quê? Você vai buscar entender o resultado que a pessoa, final, que a pessoa quer com o treinamento. Então, quando a gente faz uma mentoria, a primeira coisa que a gente pergunta, o que você quer, né? Se você voltar lá, se você entrou no canal agora e volta lá nos primeiros vídeos, a gente sempre, para fazer uma boa formulação, de uma forma clara, do que você quer. Então, ter uma boa formulação do seu estado desejado é fazer com que a pessoa tenha clareza do que ela vai querer. Então, geralmente, na hora de pensar num projeto, num processo de copy, tenha bem claro na sua mente qual o resultado final que você vai querer com essa copy. Por exemplo, o meu resultado final com você, com esse vídeo, é que você aprenda a fazer textos que vendem, seja ele em banner, seja ele em cartas, em e-mails, mas que tenha mais clareza para que você tenha resultados, por exemplo, em um processo de vendas. Então, gerir essa reflexão com você mesmo ou envolver um diálogo com outras pessoas, tá? Então, a copy, você pode utilizar esse recurso, por exemplo, e interagir com o leitor, tá? Por exemplo, fazer algumas perguntas nas suas redes sociais para entender a realidade do leitor. Por exemplo, eu cheguei com esse tema para estar gravando aqui agora para esse vídeo, através de um grupo de mentoria que eu acompanho, e foi identificada a necessidade de que eu preciso vender mais. Eu preciso buscar uma forma para ter resultados com os meus produtos. Então, a ideia é o quê? É fazer uma copy. Primeira coisa, é mandar mensagens que convertem para os potenciais clientes. Então, é por isso que chegou para mim, eu decidi desenvolver esse vídeo hoje para ajudar os meus mentorianos, né? A gente sempre vai fazer, inclusive, se você quiser fazer parte de um próximo, vai ter o próximo grupo de mentoria. Se você quiser fazer, já coloque aí, me manda um WhatsApp que logo a gente vai estar abrindo inscrições para próximas turmas, beleza? Bom, vamos lá. Como copy, você deverá, por exemplo, interagir com o leitor. Quem são essas pessoas? Que público que você quer? Então, se você identifica pontos, gaps de melhoria que essa pessoa vai querer, ou que seu potencial público vai querer, fica mais fácil de você direcionar o seu conteúdo para persuadir essa pessoa de uma melhor forma, tá? Então, por isso que as perguntas dão um ar de proximidade do texto. Então, eu gosto muito também para ajudar, tá? E para ajudar na composição de um texto, esse tema do próximo slide é incrível. Então, quanto mais você investir em história é emoção pura, moçada. História é emoção pura. É emoção pura. Se você observar as pessoas, eu ainda não fiz isso aqui, ainda tem pessoas que falam, Célia, conta a sua história. Eu falei assim, mas em algum momento eu vou fazer. A história, ela comove as pessoas. Então, dependendo do contexto da sua copy, é interessante colocar uma jornada do herói. Aqui, por exemplo, nas formações de coaching, programação neurolinguística e na hipnoterapia, a gente trabalha muito a jornada do herói, né? A arte de contar histórias. Então, investir em storytelling. A arte de contar histórias, tá? Reinventada geralmente com o termo storytelling, é uma das armas secretas do copy. Então, por isso que você, quando for construir uma narrativa mais envolvente, criando talvez conflitos, despertando emoções, para causar a ação que você quer, tá? Então, no caso, por exemplo, de um conflito, pode ser um problema que o cliente pode ser que ele passe, e você contando aquela historinha de um conflito onde você tem a solução, né? E será
de uma certa forma, ele vai se envolver e no final da sua história, ele vai se identificando com a história dele e ele vai entendendo que a situação dele também vai ser resolvida, né? Que é como se você estivesse entregando em forma de metáforas, ofertando para ele uma solução. Então, depois de alguns percalços aí do cenário, você vai desenrolando a história e aí deixa o finalzinho por conta do cliente, porque a ideia é fazer ele se identificar com a sua história. Entende? Então, se você for observar aí, faz o teste. A maioria de livros começa contando o quê? A história. A maioria de filmes começa contando o quê? Uma história. A maioria de pessoas de marketing, se você for entrar em alguns canais, estou certa que você já fez isso, ele vai estar contando da sua história. Eu ainda não contei a minha. Você vai gostar. É engraçado, né? É legal a gente falar de outras coisas, mas quando você vai falar de você mesmo, parece que dá um... É mais difícil a gente falar da gente, né? Você tem essa sensação? Eu tenho. Mas eu vou contar a minha história logo aí pra vocês daqui uns dias. Então, olha aí. Invista em storytelling. Bora pro próximo slide? Deixa eu ver. Cadê? Eu perdi aqui. Qual foi a sequência? 9, 10. É isso. Agora vamos. Já tá terminando, moçada. Vamos agora. Essa que é importantíssima, que é o uso do número de dados. Quem usa muito essas informações? Deixa eu voltar aqui para transmitir para mim de novo. Voltei. Uso de dados, tá? Quando você vai, além de você contar a sua história, é interessante quando você for relatar dados, prazos, metas, métricas, números. É importante você sempre colocar de onde você tirou esses dados, tá? Então, os números de dados são fontes que vai gerir autoridade para você. E é importante para dar assim uma certa credibilidade, né, no seu texto, na sua copy, para argumentar, para contra-argumentar o seu leitor. Então, por exemplo, já para não dar aí um gap de que a pessoa sabe que você está contando uma coisa, mas na realidade é outra. Né? Então, por exemplo, eu quero chegar a 10 mil inscritos. Hoje, se eu falar para você assim, o canal da Lucélia hoje é o mais visitado. Aí você pode, primeira coisa, você vai lá conferir quantos inscritos tem nesse canal. Poxa, nossa, a Lucélia só tem isso de inscritos, por isso que ela é pouquinho, eu vou ajudar ela a ter mais inscritos. Vou compartilhar esse vídeo. Brincadeira. Mas é verdade. Se eu não tenho uma prova social de que o meu canal ele é muito visitado, meu canal tá começando, obviamente, a partir de agora, né? Então tá bebê, tá engatinhando. Mas se eu falar para hoje, para você, se eu colocar numa cópia que o canal do YouTube, Lucélia Gontijo, é o canal mais bem visitado, mais comentado, que tem muitos inscritos, a primeira coisa que a nossa mente vai tendenciar a fazer se você tiver curiosidade, você ir lá no meu canal e vai olhar quantos inscritos que tem. Mas aqui, se eu já coloco esse número, inconscientemente, em algum momento, você vai conflitar isso aí. Você vai olhar. Nossa, não tem stand de inscrito, não. Ou, nossa, tem mais inscritos do que ela falou. Então, sempre vai ter uma métrica. Então, quando eu vou argumentar alguma coisa na minha copy que tenha dados, certifique-se. Lembre-se lá dos slides anteriores, né? Eu não tenho que falar somente a verdade. E que tem que ter uma informação mais clara possível, porque inconscientemente a pessoa ela vai conferir se o que você está falando faz sentido e se é uma verdade. Mesmo que seja inconsciente, ele vai conferir, tá? Então, se você fizer um dado, colocar um dado no seu conteúdo, verifique, principalmente se você é vendedor, tá? Se você vai falar de um determinado produto que você vende, tenha claras informações, principalmente quando se falar de preço, valor, desconto, prazos. Então, isso pode vir a convencer o seu cliente, a persuadir, né, o seu cliente a fechar
um público, fechar a venda com você. Ou quem sabe te contratar para alguma coisa, se for um serviço, né? Igual, por exemplo, hoje eu tenho mais de 12 mil horas de atendimento em coach, contando grupo, individual. Tá, como é que eu faço essa métrica? Pelo tempo que eu estou trabalhando e pelos períodos que eu estou atendendo. No meu currículo eu tenho, né, uma quantidade para gerar, para contraprovar o que? A minha experiência. Como trainer presencial. Agora eu também já começo a contabilizar aqui online, né? Nas mentorias, porque eu quase não expunha, eu não era de me expor em mídias sociais. Então, tá vendo? Então, se eu falar assim, mas a Lucélia tá trabalhando disso. Mas onde que eu vejo isso? Hoje a nossa tendência, e inclusive algumas empresas, quando vai contratar alguns gestores de recursos humanos, por exemplo, eu sou gestora também por formação acadêmica, fazem uma análise de currículo pelas redes sociais. Tá? Então, muitas pessoas, quando recebem um currículo, ela vai... É uma cópia, o currículo Vitae também é uma cópia, tá, moçada? Então, ela vai lá conferindo. A maioria das pessoas já estão fazendo o checklist aí da competência, da habilidade, da rotina das pessoas pela rede social. E também, agora tem algumas empresas que estão fazendo as entrevistas, né? Recebendo o currículo em vídeo. Já não tem mais, assim, você pegar aqui, escrever currículo Vitae, e aquele Ctrl+C e Ctrl+V que muitos fazem. Geralmente, até para otimizar, orquestrar o seu tempo, ele vai já fazendo, grava um vídeo de 5 minutos, me fala um pouco sobre o que suas habilidades, as suas competências, me fala um pouco sobre você e como você vai contribuir para a minha empresa. Então, assim, tem muitas empresas que vêm adaptado o currículo, em vez de mandar por e-mail, agora em forma de vídeo. Então, se prepare. Talvez, se você estiver aí buscando oportunidades, se preparem para todas as possibilidades que hoje o meio está oferecendo. Beleza? Bora pro próximo? Tá fazendo sentido para você? Maravilha, espero que sim. Uma outra coisa fundamental na hora de fazer a sua copy é conhecer o seu público. Conheça o seu público, olha que legal. Bom, moçada, uma das coisas que eu faço muito, mas as pessoas têm dificuldade de me passar, na hora, por exemplo, eu tô nesse grupo de mentoria, né? Eu peço para que elas se apresentem, falem um pouquinho sobre elas. Eu peço também para que elas coloquem de uma maneira muito clara a meta que ela quer alcançar no final aí da mentoria ou do treinamento. Por quê? Porque como trainer, eu preciso conhecer o meu público, como que eu vou trazer resultados, como que eu vou trazer ferramentas para que essa pessoa tenha sucesso, se eu tenho o mínimo de informação dela possível. Então, por exemplo, se essa mentoria, se eu estivesse fazendo esse vídeo aqui específico para uma mentoria com um tema mais definido, esses slides já estariam diferentes, ou talvez a minha fala já seria diferente, porque eu ia específico, então ficaria talvez até mais claro para quem está me ouvindo. Por quê? Porque eu estaria com um público desenhado. Eu estaria trabalhando com foco na empresa, já poderia estar falando com foco direcionado com dados específicos da empresa, com a meta clara com a empresa. Quando a gente faz o IMS, Lucélia Gontijo, William Magalhães, faz treinamento sob medida em company para as empresas, a primeira coisa, antes mesmo de preparar o conteúdo, é a gente fazer o briefing. E esse briefing, ele faz o quê? Faz um levantamento de dados possíveis e necessários para que a gente estruture o nosso treinamento. Por exemplo, hoje um trainer que trabalha, por exemplo, nós do IMS, nenhuma palestra, nenhum workshop, nenhum treinamento sob medida é igual. Não é igual. Eu posso trabalhar para empresas semelhantes. Vamos supor que tem aí uma empresa A, B, C, com o mesmo segmento, mas as pessoas que estão lá, a realidade, as dores delas são diferentes.
Então acaba que por mais que o treinamento seja impactante, mas é diferente para cada empresa. Cada treinamento é um só. Então vamos supor que se você está me vendo aqui, você, gostei desse conteúdo do treinamento da Lucélia. Lucélia, eu quero te contratar e você vai fazer esse treinamento da minha empresa, combinado? Combinado. Do jeito que eu vi lá no YouTube. Não vai ser igual você viu no YouTube. Primeiro a gente vai sentar, vai fazer uma reunião de briefing, vai fazer levantamento de dados, vai entender aí, identificando aí a necessidade da empresa, do meu público, com quem eu vou estar trabalhando, quais os resultados que você que está aqui é meu contratante, vai querer que eu tenha. Então, por exemplo, no projeto de mentoria, é um pouquinho mais diferente, mas assim, eu percebo que as pessoas têm dificuldade de colocar no papel, moçada. Olha aqui, hoje, deixa eu ver se eu acho. Minha filhinha acabou rabiscando aqui. Mas assim, você rascunhar os pontos, os gaps de melhoria, falando mentoria, de melhoria, você quer ter para sua empresa, ou para sua vida, ou para o seu negócio. Então, quanto mais claro, quanto mais objetivo for, fica mais fácil de eu conhecer o meu público, porque imagina, você fazer uma copy, um texto que vende, sem você conhecer o perfil, a idade, vamos supor, a ecologia, nível social. Eu não sei exatamente qual é o público que você quer ofertar. Se é homem, se é mulher, se é idoso, se é criança, se é gestante, se é solteiro, se é casado, se é para beleza, se é para saúde, entende? Então você precisa ter de uma forma muito clara quem é o seu possível cliente, que você quer que, ao ler aquela carta, sinta-se impactado e a pessoa fala, cara, eu preciso dessa pessoa na minha vida. Ela olhar o seu texto e falar assim, olha, eu preciso dessa pessoa na minha vida. Então, as técnicas de persuasão, moçada, elas não são universais, tá? Pois a abordagem ideal depende do público que você quer atingir, beleza? Por isso que o copy, o profissional copy, hoje não é o meu caso, mas porque eu não trabalho só com copy. Mas quem é a pessoa especialista e que vive de copy, cara, ganha-se muito bem fazendo cópias. Não é cópias, é fazendo copy para as empresas, porque são as cartas de vendas, tá? E aí, mas essa pessoa ela tem que trabalhar muito, ela tem que conhecer as personas, que vai estar representando melhor os leitores. Então, tem todo um estudo para fazer com que chegue aos olhares do possível cliente e ele olhar aquele conteúdo e comprar, tá? Então, por isso que os profissionais de copy, ele vai direcionar os textos para captar as aspirações, os desejos, os anseios. Perceba que nós compramos mais por onde, moçada? Pela emoção. Pela emoção. Mas a maioria dos copies vai para a emoção, para vir para o consciente, para a razão, para que ela possa tornar um cliente convertido e que vai resultar o quê? Resultado financeiro, beleza? Então, quanto mais você se aprofundar aí na mente da pessoa que vai ler o seu conteúdo, mais eficaz vai ser a sua copy. Tá fazendo sentido? Beleza, bora pro próximo? Olha lá. Ofereça algo a mais para o seu cliente. Eu sei que eu tivesse digitado errado, né? Ofereça algo a mais para o seu leitor, tá? Ofereça algo a mais para o seu leitor. Então, o que eu quero dizer quando eu estou falando ofereça algo a mais para o meu leitor, moçada? Cadê eu? Voltou. Então, antes de pedir algo para o leitor, quando você for fazer as perguntas lá de cima, como os dados de contato, você precisa oferecer algo em troca que realmente vale a pena. Se você for olhar aí essas pessoas hoje nas landing pages, se você for ler um artigo, hoje o que tem coloque seu e-mail. Se você só pedir para colocar seu e-mail, às vezes você não vai colocar. Então, o que eles fazem? Trouxe aqui um e-book. Baixe agora o seu e-book. Aí, para você baixar o e-book, você vai colocar o seu e-mail e o seu telefone, certo? Isso vai para o banco de dados de quem você, ou da empresa pela qual você colocou.
Aí o que acontece? Todas as vezes que tiver uma oferta nova, ela vai enviar para você, para o seu e-mail ou para o seu WhatsApp, hoje muito utilizado como pessoas e que vão fazer um grupo, vão fazer uma lista de transmissão, é uma forma de vender. Então, por exemplo, o valor entregue para esses leitores como um e-book, um vídeo, por meio de conteúdos, tá? Talvez tem pessoas que fazem conteúdos via webinar, via outros materiais muito ricos. Então, como blog. Então, às vezes tem assim um conteúdo que te chame a atenção, um passo a passo. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é uma mentoria. Então, essa mentoria aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar ela de forma mais persuasiva, eu poderia estar colocando ela numa landing page e falar assim, olha, conheça os 5 erros que você pode evitar numa copy. Então, se o assunto, o tema foi interessante para você, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu e-mail para mim, vai deixar o seu WhatsApp, e aí o que vai fazer? Você vai poder assistir esse vídeo. Não é o nosso caso, porque vai estar aberto aqui para você, é o meu presente para você. Então, assim, o público ele vai se sentir mais recompensado, que vai entrar no processo de reciprocidade e assim vai deixar estreitar aí mais laços com você nesse processo. Porque vai acionar o processo de reciprocidade e fica mais fácil, muito mais fácil de você conquistar o seu cliente para que ele possa ver outros produtos que tenha sentido para essa pessoa, tá? Então, por exemplo, quem vende cosmético, quem vende produto de beleza, produtos, roupa, viagens, sei lá, depende muito do processo, beleza? Então, ofereça algo a mais, um brinde, algo que vá mexer aí com as estruturas do cliente, beleza? Olha, bora lá? Quando você for trabalhar essas pessoas, você falar de algum produto, ofereça provas do que estão dizendo. Cadê? Foi aqui? Foi, né? Ofereça, mostre provas do que você está dizendo. Então, por exemplo, pessoas que vai trabalhar, tem um novo colágeno. O colágeno faz isso. Volta pra mim, não quer voltar pra mim. Aqui. Voltou. Então, por exemplo, vai vender produtos de beleza, né? Produtos para pele, batom, maquiagem. Então, assim, tudo que você mostra para a pessoa fica mais fácil e também parece assim, é mais brilhante, né? E às vezes, dependendo do que você estiver vendendo, quando você já expressa, fica mais fácil se colocar ela de forma mais clara, vindo com os passos que eu falei anteriormente, fica mais fácil e talvez fica tão mais claro que não precisa nem mostrar provas. A pessoa já quer, não, pelo amor de Deus, deixa eu comprar isso aqui, né? Então, quando você coloca, também fica provando demais, deixa que provem que é bom, né? Eu já gosto muito de falar isso aqui. Aprendi, agora não largo mais esse jargão. Você não tem, se o seu produto é bom, se o que você fala faz sentido, você não tem que provar se é bom ou não. Deixa que provem, que experimentem, né? E aí acaba surtindo um resultado. Por isso, não esqueça, se você pode mostrar provas que embasem o seu discurso, seja de forma estatística, seja de notícia, seja de print, fatos históricos ou fontes de autoridade. Por que a gente pede aqui no YouTube? Deixa seu comentário. Não é uma prova? Que, por exemplo, foi bom, não foi? Teve resultado, não teve? Então, quando a gente pede para você se inscrever, é uma prova. Que bacana. Deixa seu like. Opa, a pessoa gostou. Mas tem gente que deixa like e nem olha. Simplesmente vai lá e aperta. Então, assim, a gente pede que você deixe o seu like se realmente você gostou. E se não gostou, dislike. A finalidade do joinha, sim, é essa. Então, moçada, o comentário é para gerar autoridade. Por isso que eu particularmente, para mim, Lucélia, como hoje que estou trabalhando muito com o YouTube, quanto mais comentários você deixar para mim, se torna mais relevante, gera uma autoridade com o meu trabalho. Ou seja, para outras pessoas que ainda não se inscreveram no meu canal, que ainda não conhecem o meu trabalho, nunca nem viu Lucélia Gontijo na vida, vai ver aonde?
primeira coisa, vai lá nos comentários e entender se é relevante, entende? Por isso, quando puder e fizer sentido para você, deixe os seus comentários. Você vai estar me ajudando a levar o meu trabalho, a mostrar que o meu trabalho faz sentido, que sim, vai fazer você ter sucesso. Valeu? Vamos lá então para o próximo slide. Já está acabando, moçada. Faltam um pouquinhos. Ó, esse senão é o mais importante, tá? Use gatilhos mentais. Gatilhos mentais são essenciais. Então, anote cada um deles aqui. Eu já vou até colocar eles aqui na tela para você já ir anotando, tá? Vou dar um tempinho com ele aí na tela para você ir anotando esses gatilhos. Pode ser? Então, enquanto eu vou estar falando deles aqui um pouquinho, já vai anotando aí no nosso caderninho, tá? Esses gatilhos mentais, moçada, eu escolhi, tem mais, tá? Eu escolhi esses que fizeram muito sentido para mim, já experimentei, já testei, me trouxe resultado. Então, por isso que esses gatilhos mentais são associados automáticos, tá? E que muitas das vezes acaba que, se você utilizar ele de uma forma bem bacana, ele vai, de uma certa forma, ele vai superar as objeções do leitor que está lendo ali a cópia que você fez e talvez vai dispensar, inclusive, aquelas provas, tá? E que vai estimular a sua conversão de leads para vendas efetivas ou de retenção, né? Daqueles prospectos que você já trabalha com ele e que você quer que ele compre mais de você. Então, geralmente, esses são mecanismos quase que inconscientes, e que eu estou trazendo, moçada, da programação neurolinguística. PNL é muito utilizado em todos os processos, inclusive aqui no IMS, no Instituto Masterself, nós fazemos essa formação de programação neurolinguística, e ela tem a maior aqui, do nosso instituto, tem a maior carga horária do Brasil, tá? São 230 horas, são 6 meses de formação, é algo incrível. Mas já trouxe esses gatilhos aqui para você, tá bem? Para que eles possam transmitir confiança e despertar para o seu cliente um sentimento assim, positivo. Então, vamos lá? Posso já falar o primeiro? Então, anota aí. Reciprocidade. A reciprocidade é o princípio muito utilizado, moçada. É da gentileza. Porque se você parar para pensar, já não tem um ditado popular que gentileza gera gentileza? Então, por exemplo, você está gostando do vídeo até agora? Beleza, compartilha. Então, se você gostou, você vai estar mais tendenciado a compartilhar o meu vídeo, a me dar autoridade por você estar todo esse tempo aqui escutando esse treinamento, e vai sim gerar resultado e fazer com que você tenha mais sucesso no seu trabalho, tá? Então, quando eu uso esse gatilho na copy, você acaba por impactar positivamente o seu leitor. E isso vai te dar ali uma resposta. E vai ter o que, moçada? Ação positiva, beleza? E na oferta de conteúdos, por exemplo, é uma ótima maneira de criar uma relação recíproca. Ficou claro para você? Ficou então? Então bora pro próximo, pra gente não perder tempo. Prova social. Prova social consiste muito, moçada, em mostrar às outras pessoas o que elas estão utilizando, comprando e aprovando se o produto ou serviço foi bacana. Então, com a copy, você vai poder explorar mais tendências básicas para estimular, ser um estímulo, é como se fosse um gatilho para que as outras pessoas, quando vê, você percebe que cada vídeo, quando tem os comentários, é uma prova social, que aquele vídeo foi bom ou que aquele vídeo não foi bom, ou que aquele produto foi bom. Eu comprei o produto X, utilizei, foi um arraso, gostei, parabéns, super recomendo. É uma prova que é bom. Em mercados online, por exemplo,
Mercado Livre, por exemplo, quando a pessoa está vendendo lá no Mercado Livre, quando ela vai para definir a compra dela, ela vai olhar o quê? Se a reputação do vendedor tá lá no... Eu não sei se é verdinho, mas eu acho que é. Quando tá lá mais pro finalzinho, significa que ele vende direitinho, entrega o produto, que você não vai ter problema com aquele vendedor, né? Porque a plataforma, ela se garante. Mas assim, se a reputação do cara, do vendedor, for bacana, ele vai olhar por onde? Pelos comentários, pela reputação. E é por isso que é um gatilho da reciprocidade, quando é gerado um vídeo, pedir, pessoas, vai lá, meus amigos, comente, compartilha. Por quê? Porque isso gera a autoridade para o produtor. No meu caso, hoje eu estou no papel aqui no YouTube como produtora. Então, quanto mais comentários eu tiver num determinado vídeo, mais autoridade eu ganho com o YouTube, que vai me levar os meus vídeos, levar os meus treinamentos, para que outras pessoas que não me conhecem, não é da minha região, possa ver, conhecer e experimentar e ter sucesso, assim como você, beleza? Afinidade. Então, o gatilho mental da afinidade, bom, de acordo com o princípio da afinidade, meus amigos, as pessoas tendem a concordar e seguir ideias com as quais se identificam. É mesmo que trabalhar aí com o efeito manada, né? O efeito manada e também com o neurônio espelho. Isso também faz parte da neurociência, moçada. E no COP, você pode criar afinidades com o seu público depois que você o conhece, depois que você já colocou de forma muito mais clara, você estudou o seu cliente e ao contar a história, a jornada do herói, próxima à realidade do seu leitor, qualquer recurso que você gere ali vai ser reconhecido por ele. E aí, onde entra essa o próximo gatilho, que é da autoridade. Então, quando gera-se a autoridade, o recurso mais poderoso do copy é porque ele transmite uma ideia de superioridade. Olha que bacana isso. Superioridade aos outros, porque perceba, quando a gente não vai comprar uma coisa em uma loja, seja virtual ou seja presencial, o que a gente vai fazer? A gente não vai comparar? A gente não vai entrar numa loja, vai verificar talvez se o produto é o mesmo, mas se vai verificar sobre o valor. Então, geralmente, quando você tem uma autoridade, a conquista do respeito vai ser imediato ao autor. E se esse respeito ele foi conquistado, meus amigos, o que vai acontecer? Não vai importar o valor. Ele vai pagar o que o produto vale, seja produto ou serviço. Tá? Então, para aplicar esse gatilho, basta usar fontes mais confiáveis, tá? Frases de especialistas renomados aí e talvez referências mais credíveis em geral. Então, quando você ainda não tem essa autoridade, quanto mais provas você puder, vai gerar mais autoridade para você, beleza? O próximo gatilho é o compromisso e a coerência, tá? Esse gatilho do compromisso e da coerência é famoso. Por quê, moçada? Porque você tem que praticar aquilo que você prega. Não adianta eu falei isso até num vídeo anterior. Eu vim falar sobre o YouTube, sendo que eu não trabalho com o YouTube. Ou seja, eu tenho que gerir uma sinergia. Tudo aquilo que eu faço, eu tenho que falar. E aquilo que eu falo, eu tenho que fazer. Então, ter uma congruência, tá? Então, quando as pessoas assumem publicamente um compromisso, uma postura, elas se sentem mais pressionadas aí até o final para sustentar a sua posição, pois para não gerar aí uma sensação de hipocrisia. E geralmente ela é vista como um defeito muito grave, tá? Entra aí até em comparação como se fosse alguma coisa a ver com o caráter da pessoa. Então, quando a gente escreve uma copy, você pode instigar o leitor a se comprometer com a solução dos seus próprios problemas. Por exemplo, eu criei um canal, eu fiz esse canal, eu tenho um objetivo de ter ele num projeto de mentoria. Então, eu quero utilizar ele como fonte de informação. Então, se eu vou utilizar ele e eu me propus a colocar vídeos todos os dias,
Se eu falho uma vez, duas vezes, três vezes, eu acabo perdendo aí a credibilidade, né? E isso acaba que quando eu for vender alguma coisa, eu posso prejudicar o meu processo de venda do meu produto, porque eu não vou ter aí, talvez, uma atitude coerente, beleza? Bom, o próximo é a escassez, né? Que eu coloquei aqui. A escassez, você conhece a expressão. Só dá valor quando perde. Né? Você já ouviu falar nessa expressão? Estou certa que sim. Bom, beleza. Infelizmente, moçada, é uma tendência muito comprovada, tá? Que dá origem ao gatilho da escassez. E lá no projeto de copy, você pode apostar um efeito. E esse efeito tem últimas unidades, por exemplo. Reforçar o risco de ficar sem a solução. Vários, por exemplo, pessoas que trabalham aí na plataforma da Hotmart, trabalhos digitais que têm prazo. Então, por exemplo, clique aqui porque vai valer por tantas horas. Aí põe aquele cronômetro, aquele reloginho que é para gerar escassez, né? E também, eu vou até linkar aqui com o próximo, né? Com o próximo gatilho, que é a urgência. Então, se quando você tá lá no site, coloca ali o reloginho, se você gera um processo de escassez e a pessoa tá querendo aquele produto, o que que vai fazer? Na linha da escassez, há um senso de urgência, moçada. E é um dos gatilhos muito, muito poderoso aqui no copy. Então, se eu conseguir identificar o meu cliente, eu conheço ele, entendi a dor que ele tem, e se eu traço a minha copy com um senso de urgência, o que que vai fazer? A oferta, ela vai parecer como uma última chance. E aí acaba sendo um incentivo na gestão das emoções e no gatilho da reciprocidade para ele tomar uma atitude imediatamente e não procrastinar, ou seja, não deixar para amanhã, porque pode ser tarde demais. Mas para isso, moçada, é o próximo gatilho, tem que trabalhar a coesão, tá? Na coesão, a base da copy. Quando eu trabalho a base da copy, é diferente o tipo do conteúdo dos gêneros jornalísticos, tá? E também até de alguns textos publicitários. Então, a técnica, ela precisa consistir de diminuir a distância entre eu e você, entre você e o prospecto, ou seja, do seu cliente. Então, a gente precisa dirigir ele sempre com um possível diálogo mais constante, né? Para que o leitor ele se sinta mais à vontade. Então, ao ler o seu texto, por exemplo, você tem que apostar que você sente o que a pessoa sente. E que ele precisa sentir que ele está mais próximo a você. Então, por exemplo, aqui nos vídeos que a gente quer fazer, eu particularmente quero que você tenha a sensação de que você está comigo, de uma forma mais simples, como se eu estivesse, talvez, na sala da sua casa, entendeu? Gerar uma afinidade entre você que está me vendo e o meu canal, para que você se sinta à vontade. Bom, a proposta é essa, né? Não sei se é esse sentimento que eu tô conseguindo passar aí para você, mas a ideia é essa. Então, quando você vai fazer uma copy, você tem que trazer essa sensação de proximidade entre o leitor e você. Bacana? Então, nós temos aí o processo de especificidade. Importantíssimo esse gatilho, tá? Muito usado, moçada, para definir muito bem a ação que é chamado também como call to action, tá? Chamada para a ação. Geralmente ela tá mais no meio ou no finalzinho da copy. Então, quando você faz uma chamada para ação, é como se você vai especificar esse gatilho para que muito bem utilizado para que o leitor tome faça a tomada da ação, ou seja, clica aqui nesse botão, mande um e-mail, compre agora. Então, são gatilhos que você vai utilizar na copy, tá? Para converter o seu cliente imediatamente. Então, quando você
Então, quando você pede pro seu leitor, escreva, deixe seu e-mail, escreva aqui, assine agora a nossa newsletter, por exemplo. Receba gratuitamente o e-book, exclusivo para o marketing digital, marketing de afiliados. Conheça a oportunidade que vai mudar a sua vida. Bom, depende aí do nicho que você vai trabalhar. E é uma chamada para ação, por exemplo, que a gente faz sempre no início dos vídeos. Já clicou no sininho? Já se inscreveu no meu canal? Isso também é uma chamada para ação. Mesmo sendo aqui para o YouTube, nós temos aqui uma copy. Então, primeiramente, o que as pessoas... Observa todos os vídeos para você ver. Estrategicamente, eles já pedem para que você, já bem no início, já vai lá, se não inscreveu, já se inscreva, já aperta no sininho e deixa o seu comentário. Isso já virou tanto automático que às vezes as pessoas já falam até sem perceber, já virou um processo inconsciente. Para quê? Já chamar a pessoa para ter a tomada de decisão. Porque quando entra o vídeo, por exemplo, esse aqui já vai ficar um pouco mais longo, porque é uma mentoria, né? Mas assim, se você parar para pensar, dependendo, se ainda mais sendo vídeo, existem estímulos externos. Então, às vezes, o filho chama, o marido chama, o telefone toca, você acaba não vendo o vídeo todo. E se você não acionou o botão inscreva-se, que é um objetivo do produtor, e você não curtiu, você perdeu aquele cliente, entende? Por isso que é uma estratégia do YouTube ensinar os seus produtores, pedir para que faça isso já logo no início, beleza? Por isso que você também, moçada, precisa usar esse gatilho da transformação para mudar algo que dá vida do leitor. Então, por exemplo, o próximo gatilho, que é o da transformação, né? Você pode mudar algo. O que você vai mudar na vida da pessoa? O que exatamente com essa cópia, seja com o seu produto, seja com o seu serviço, o que exatamente você vai mudar, vai transformar na vida dessa pessoa, para que ele fique satisfeito aí com o que ele aprendeu, né? Então, as promessas podem ser aprenda a criar um blog de sucesso, ou descubra como conquistar 50 mil seguidores. Como ganhei 1 milhão em não sei quanto tempo. Então, especifique qual resultado a pessoa vai ter na copy, para chamar a atenção. Nossa, isso aqui era tudo que eu precisava para minha vida. Beleza? Desse processo aí de exclusividade. O gatilho da exclusividade, moçada, é acionada quando você consegue destacar o seu ponto de vista. E é importantíssimo, principalmente se for conteúdo web, tá? Você pode até tratar de temas comuns, mas de uma certa forma, você pode encontrar um recorte único, tá? Então, de exclusividade. E algo muito importante, que é a razão. Apesar da sua copy ela ter que atingir um processo aí mais emocional e ter um papel muito importante nas decisões de compra, a razão continua sendo essencial no processo, que é o que a pessoa vai definir no processo mais consciente, tá? Logo, você também vai poder guiar o leitor a fazer escolhas mais racionais, a partir dos motivos, fatos, vantagens e ofertas, para que ele possa identificar aí o resultado final que ele vai ter nessa copy. Na copy também, moçada, é interessante, fundamental, é a segurança, tá? Você tem que... Vou voltar para mim aqui um pouquinho, né? Acho que... Cadê eu? Já copiaram aí, né? Então, eu vou voltar aqui para mim. Eita. Ela gostou de ficar só aí. Aê, voltou para mim. Já tá acabando, tá? A segurança. Então, a segurança, por fim, ela tem que imprimir a confiança, moçada, nos textos, que vai despertar a percepção e a segurança dos seus leitores. Por exemplo, a minha dica
que eu quero deixar aqui com você, a minha dica para usar esse gatilho da segurança é mostrar resultados do produto. Então, quando você fizer a copy, você mostra o resultado, né, que ele vai ter com isso. Por isso, eu quero até para poder finalizar aqui, para a gente poder finalizar, eu quero trazer a promessa. Eu não fiz uma promessa lá? Os 5 principais erros que os copywriters e como evitá-los. Eu não fiz uma promessa lá em cima? Quais são os 5 principais erros? 5, beleza. Quais são eles, Lucélia? Você vê, a gente sempre deixa o presente, ou seja, o resultado para o final. Então, lá no início, eu fiz um gatilho do que eu queria trazer para você, para como resultado, mas ele sempre vai ficar onde? No final. Os 5 principais erros que um copywriter e como evitá-los. Olha, você está quase pronto, moçada, para investir na carreira e já desenvolver. Se você seguir esses passos que eu acabei de te apresentar, resumidamente, é claro, você vai conseguir usar essas técnicas para tornar, por exemplo, um grande vendedor, vender mais, conquistar mais pessoas para suas redes. Quem trabalha aí com rede de afiliados, por exemplo, de sucesso, no marketing digital, no marketing de afiliados. Então, assim, se você seguir esses passos, você está tendenciado a ter muito sucesso daqui para frente. Estou certa. Eu escolhi a dedo cada um desses passos, tá? Para você desenvolver o seu processo evolutivo. Então, se você consegue colocar passo a passo, se vocês anotaram, se não anotou, volta no vídeo, pega aí os slides. Se você quiser esses slides, pode me mandar um WhatsApp que eu encaminho eles para você, tá? Mas antes disso, certifique-se, tá? De não cometer esses erros aqui, ó. Um dos erros é exagerar nos benefícios. Não exagere, fale apenas a verdade, tá? Se você exagerar nos benefícios do produto, serviço que você for apresentar. Então, não forçar a barra para a pessoa comprar ou entrar no seu negócio, tá? Se você não forçar a barra, tem pessoas que enchem o saco demais, principalmente quem vai mexer com marketing de multinível, entende? Então, se você tem que fazer com que a pessoa ela queira ouvir o seu produto, né? Tem muito vendedor, por exemplo, de que telemarketing fica insistindo, às vezes não é o momento. Então, se você não forçar a barra naquele momento com a copy, vai ficar mais fácil para você perceber, entender a necessidade desse possível cliente e você vai enxergar vantagens para oferecer esse produto e esse serviço. Então, se você não forçar a barra, que é um erro que as pessoas fazem, que é forçar demais. Não, meu produto é o melhor, minha empresa é a melhor. Não tem melhor, ele tem que ser melhor para ele. Ele tem que desejar ouvir você. Se você usa aqueles gatilhos lá atrás, você vai despertar no seu potencial cliente o desejo dele te ouvir, estar com você e querer o seu produto, tá? Para isso, você tem que valorizar a sua oferta. Mas, olha só, com base nas suas funcionalidades reais, tá? Não com uma propaganda enganosa. Ó, não revisar o material. Eu já fiz isso demais. Isso aqui, eu já errei demais nisso, gente, tem noção. Não revisar o material. Então, isso aqui eu tô colocando, mas como um aprendizado meu, tá? Porque eu fazia muito isso. Eu tinha trabalhava na urgência, querendo entregar logo o resultado para colocar na mídia, e eu, assim, tinha uma urgência muito grande de entregar e não revisava. Em alguns momentos isso acontece ainda, mas eu já tô tomando mais cautela, tá? Então, toda vez que eu publico, muitas vezes uma coisa, uma cópia, um texto, sem revisar. Às vezes isso aconteceu comigo inúmeras vezes. Eu já passei vergonha, inclusive, com isso, tá? Então, se às vezes você vê alguma coisa aí, vocês vão relevando, tá? Mas se você me falar, eu vou achar bacana. E está arriscando a reputação da copy. Então, dependendo, se fazer uma copy top das galáxias, e eu já fiz isso, muito top, mas com erros, né? Eu tô falando isso porque eu fiz isso. E é horrível.
Por isso que eu pontuei bastante esse foco. De tanto que eu fiz besteira com isso aí, que eu trago isso como uma lição. Mas é um erro. Então, por isso, nunca deixe passar à frente, não deixe de passar um pente fino na cópia, para evitar erros comprometedores, tá? Então, assim, às vezes a gente tá cansado, já aconteceu comigo, não é uma justificativa, mas às vezes você tá cansado, você leu muito, tá ali, sabe quando o erro passa despercebido, você parece que olha e não lê o erro? Pois é, já aconteceu comigo. É normal, é comum. Então, se você percebe que tá com essa situação de poder ter um erro, peça para outra pessoa ler, né? Às vezes você não tem essa pessoa, quebra o padrão ali naquele momento, uma coisa que eu venho aprendido a fazer, tá? Porque às vezes eu trabalho muito à noite e às vezes as vistas ficam muito cansadas, a percepção, geralmente a sua mente ela já ficou clara aquilo que você quis escrever, e de repente lá você escreveu, você digitou uma palavra errada no contexto, uma concordância errada. Então, assim, é um aprendizado que eu venho tendo ainda, estou no processo, mas assim, a dica é essa, né? Não esquecer de passar um pente fino aí na cópia. Bom, moçada, escrever de forma muito técnica. Cara, você pode dizer que o marketing é uma estratégia, e é empresarial, né? E a otimização de muitos lucros, principalmente quando tem dinheiro envolvido. E por meio de adequação e produção e oferta de mercados, demandas e de consumidores. Então, dependendo do processo aí, é muito melhor dizer que o marketing é um conjunto de estratégias por objetivos, para criar o valor do produto ou por marca. E sempre você falar na linguagem do seu público-alvo, tá? Porque se você falar muito técnico, dependendo do seu público-alvo, ele não vai entender que aquilo pode ser um benefício. E dependendo do estado atual do seu público, pode ser, ou vamos falar de uma pessoa só, dependendo do estado da pessoa naquele momento, ela vai estar te ouvindo, mas ela não vai estar te entendendo. Então é importante você prestar bastante atenção nos termos técnicos que você vai utilizar, mesmo que você tenha que utilizar o termo técnico, mas que tenha uma linguagem logo em seguida que faça com que a pessoa entenda aquilo que você está falando, beleza? Então, sempre que não é que faça sentido, mas assim, esqueci a palavra aqui agora. Você coloca o termo técnico, mas você traz uma linguagem mais amigável, que faça com que a pessoa entenda a sua mensagem, para que não haja duplo entendimento, beleza? Bom, não instigar o leitor. Textos descritivos, por exemplo, que mais aparece saídas de uma enciclopédia. Parece que saiu aí de um livro antigo, de uma enciclopédia, falando errado, enciclopédia, isso. Não vão estimular o leitor a ler, a agir, a tomar a decisão da ação que você quer. Isso, às vezes, tem texto que é do início ao fim, assim, então não vai gerar um estímulo para poder fazer o entendimento. Uma das coisas que eu venho percebido nas copies que eu já experimentei fazer é nunca subestimar o leitor, tá? Isso é um erro gravíssimo de você subestimar o leitor, achando aí que ele vai fechar a página, que ele não vai voltar nunca mais. Então, lembre-se, tá, moçada? De não subestimar a inteligência de quem está te vendo, te ouvindo, te percebendo. E a capacidade do seu público com clichês desnecessários. Porque dependendo do vídeo ou da copy que você vai fazer e da forma que você fala, você pode ver assim, nossa, será que essa pessoa pensa que eu sou burro? Eu já vi pessoas falando isso. Então, nunca... É um erro, tá? Na copy. Você subestimar demais o seu leitor. Então, para a gente poder finalizar, espero que tenha tido sentido para você. E eu desde já agradeço você ter ficado comigo até o final, porque é algo que é simples, que funciona. Eu já testei, então assim,
E, sinceramente, para você que mexe com vendas, se você trabalhar todo esse passo a passo que eu coloquei aqui, você vai ter altas taxas de conversão e de retenção na sua copy. Eu faço isso porque, desde quando eu trabalhei muito no comercial da universidade onde eu trabalhava, né? E era uma das funções que eu exercia. Então, o meu trabalho, eu usava muito essa cópia aí, principalmente na retenção dos alunos, ou talvez na hora de convencer o aluno a permanecer quando ele estava querendo desistir. Então, quando você usa esses critérios daí para cima, você vai observando que você vai poder trabalhar, não só trabalhar o seu mailing, né, para conquistar novos clientes, mas também para reter os seus clientes. Então, moçada, eu tô te entregando aqui uma dica. Sinceramente, foi um presente. Eu nunca vi um vídeo dessa forma aqui na plataforma do YouTube, mas é porque eu nunca vi mesmo, nunca parei para procurar. Eu sei que estou trazendo algo bem extraordinário aqui de presente para vocês, aqui do Instituto Master da Lucélia Gontijo. Trabalhei com muito carinho aí nesse texto para vocês, nesse conteúdo aí para vocês. Então, eu quis trazer de uma ótima maneira para abordar aí, para que você possa abordar os seus clientes e conseguir vender mais, né? No seu trabalho, no seu negócio, no seu empreendimento, e para que você possa ter mais sucesso. Eu te falei que agora sim, você que está aqui no meu canal, o meu foco é fazer você ter sucesso. E eu quero que você tenha. Então, quanto mais você colocar aqui nos seus comentários, me mandar aqui no WhatsApp, algo que possa agregar valor na sua vida, na sua história, na sua jornada, conte com a Lucélia Gontijo, conte com o MS, conte com o meu canal, do meu YouTube. Entenda esse canal como uma mentoria que vai poder gerar valor para você e para as pessoas que você conhece. Então, eu vou pedir para você avaliar esse... olha só, hein? Eu vou pedir agora, assim que você finalizou esse vídeo, para avaliar este conteúdo que você acabou de ver, deixando aí um desafio, um comentário aí para mim, tá? Sobre o que você achou desse material. E o nosso programa, aqui no YouTube, por ser mentoria, é um programa de como se eu estivesse trabalhando coaching em grupo. E coaching não é coach se não tiver tarefa. Então, a tarefa é me enviar uma cópia. Trabalhe com estrutura e tudo isso que nós vimos aqui nessa aula. E você vai mandar um modelo de copy para o meu WhatsApp. Pode ser uma foto, pode ser um texto, vendendo o seu produto ou vendendo o seu serviço. Fez sentido para você? Eu espero que sim. Desde já, eu quero agradecer a sua presença. Já agradeço a sua presença aqui comigo. Sei que vai transformar a sua vida. Copy não é só uma. Faça várias. Tenha aí um caderno de copy. Faça suas copies. Faça, refaça, faça de novo. Peça outras pessoas para ver. Posta nas suas redes sociais. E se você quiser ter sucesso, é aqui. É no canal da Lucélia Gontijo Oficial. Porque o meu objetivo é fazer você ter sucesso. Eu vou deixar aqui para a gente poder finalizar as minhas redes sociais, tá? Espero que você tenha gostado. Vou colocar aqui também uma musiquinha pra gente poder finalizar. Muito obrigado pela sua presença comigo até aqui. Foram 1h30 de treinamento, de mentoria. Estou muito feliz de você ter recebido essa informação. Não fique com ela.